E aí, galera? Bom dia, boa tarde ou boa noite. Tô de volta com Língua Portuguesa mais uma vez, trazendo conteúdo de muita importância, né? Como eu sempre digo, da nossa língua. Hoje vamos falar de um item que é super relevante na questão de coesão textual. Nós vamos trabalhar sobre preposição, ou melhor, trabalhar com as preposições. Daqui nós seguimos já com o conceito de que preposição é uma palavra invariável que liga duas palavras ou orações, estabelecendo relações semânticas entre elas. O que é isso, Ludmila? Relação de sentido, né? Por exemplo, eu pego aquele docinho, pé de moleque, aí falo, me dá um pé, moleque, né? O D tá ali já pra estabelecer uma relação de sentido entre elas, e a gente vai ver lá na frente que relação de sentido é essa, tá? Então a gente começa aqui com um pequeno texto que eu sempre trago no início para vocês. Eu vivo nos bairros escuros do mundo, sem luz nem vida. Vou pelas ruas, às palpadelas, encostado aos meus informes sonhos, tropeçando na escravidão, ao meu desejo de ser. São bairros de escravos, mundos de miséria, bairros escuros. Daí segue o poema, né? Que é um poema de Agostinho Neto, que foi um grande autor que lutou contra o racismo e preconceito. Só que nesse caso aqui a gente vai trabalhar especificamente as preposições. Do, as com acento grave, a gente não vai falar acento crase, tá? É acento grave. Lembra? Agudo e grave, um ao contrário do outro, na, e a gente vai entender direitinho o que são, o que são essas palavrinhas ou como elas se formam, beleza? A gente vai seguir aqui. Seguimos com as preposições que são essenciais. Ora, lembra, galera? Existe o que é essencial e o que não é. E na nossa preposição, no estudo das preposições, a gente vai ver o que é essencial primeiro. Então a gente vai seguir com aquelas que são famosinhas, que tem um monte de gente que faz musiquinha. Eu não sei cantar as musiquinhas das preposições, mas tem um trechinho delas, pelo menos eu sei. Porque assim, eu sei as preposições, mas na hora de cantar o final, meu amor, não sai. Lembra da musiquinha? Ante, após, até com contra de, desde, em, entre, para, perperante, por. Aí vem o sem, sobre, traz. Esse final eu nunca consigo cantar porque eu canto tudo errado. Então, pra lembrar a todos vocês, a gente tem a musiquinha aí. Pra não esquecer, mais uma vez, eu pagando mico. Ante, após, até com contra de, desde, em, entre, para, perperante, porra. Aí segue o sem, sobre, traz, e a gente grava nessa forma mais fácil. Eu não sei cantar o final. Daí, a gente tem as que não são essenciais e são acidentais. Por que elas são acidentais, Ludmila? Porque elas podem agir como preposição e também podem ter outra classe gramatical. Por exemplo, eu vou pegar alguns exemplos mais simples, aqui mais rápidos de se observar. Salvo. Esse salvo pode ser verbo, o visto pode ser verbo, o segundo pode ser numeral, mas dependendo do contexto, ela também vai ser classificada como preposição e é uma preposição acidental. A essencial não, ela sempre vai ser classificada como preposição. E a acidental é um acidente de percurso. Daí a gente segue com a locução prepositiva. Sempre que falarmos sobre locução, significa que tem a função de preposição, mas que é escrita com duas palavras ou mais. Então, quando duas ou mais palavras possuem o mesmo valor de uma preposição, denominamos de locução prepositiva, como por exemplo, ao invés de acordo com, além de, através de, dentre outros, ok? E a gente segue com os valores semânticos. Lembra que lá no primeiro slide, no segundo slide, que o primeiro é o meu nome, o assunto da aula, no segundo slide eu falei sobre o valor semântico das preposições. É aqui que a gente começa a entender o que é isso. O valor semântico é o quê? O significado, o sentido dessas preposições. Com que sentido essa preposição é aplicada na frase. Lembra que eu sempre digo que depende do
Contexto. Então, uma preposição com valor semântico de assunto. Redigir um assunto sobre agricultura. Esse sobre vai estar remetendo o quê? Ao assunto. É um texto sobre o quê? Qual é o assunto? Agricultura. Causa. Paulo morreu de meningite, então é a causa da sua morte. Companhia. Passearei com minhas primas amanhã. Segue a lista aqui, ó. Letra D. Origem. Ana veio de Brasília. É a origem de Ana. De onde ela veio? Posse, esse estojo é da Mariana, então indica quem é dono do estojo, né? Ou a dona nesse caso. Instrumento, a prova pode ser feita a lápis. Instrumento, você vai pensar num objeto que pode ser, com que pode se executar determinada ação ou função. Finalidade, vou estudar para passar no vestibular. O próprio nome já diz, a fim de que eu passe no vestibular, então para passar no vestibular. Conformidade, essa é a mais simples com relação à classificação. Porque ele fez exercício conforme a professora pediu, conformidade. Distância, a poucos passos você encontra a farmácia. Tem até um filme, né? A 5 passos de você, distância. 6 passos, não sei qual é o nome do filme mais. Lugar, mudou-se para a França. Matéria, fiz torta de frango, né? Matéria ou material. Meio, falei com o Antônio por telefone. Modo, esperávamos como? Com ansiedade o bolo ficar pronto. Oposição, são ideias contrárias ou algo que é contra o outro. Os moradores protestaram contra os governantes. Daqui a 5 anos quero estar com meu diploma, é a nossa característica de tempo. Então, prestem atenção para saber os valores semânticos. Ficou com dúvida? Dá um pause e copia. Dá um pause e faz a atividade. A gente segue com combinação. A combinação é uma característica em que você usa preposições para se unir a artigos e a alguns pronomes. Quando isso acontece, a gente diz que aconteceu uma combinação ou contração, né? No caso, são fenômenos. Na combinação é só a união. Na contração a gente vai ver no próximo slide. A combinação vai ser sempre unindo a preposição a com o artigo definido ou com o advérbio onde. A mais o, ao. A mais os, aos. A mais onde? Aonde? Mas, Ludmila, não tem a mais a, o artigo a? Tem, mas não é na combinação. É na contração e eu vou explicar para vocês. Então, na combinação, eles ficam como? Olhos dançarinos juntinhos. Mas ninguém perde elemento. Eles ficam coladinhos, eles dançam juntinhos, mas ninguém faz uma fusão de corpos, não pelo menos na dança, né? Então a gente segue com esse exemplo aí para vocês não se confundirem. Combinação, apenas o contato entre essas duas classes gramaticais. Na contração, que a gente segue agora, a gente já tem uma colinha aqui das imagens. A Titia Ludi adora uns animes, mas eu não me lembro muita coisa não, gente. Nem espere grandes informações. Contração, seguimos com a informação de que ocorre a mudança fonética. O que é isso? A mudança de som. Você perde algum elemento quando você une essas palavras ou essas classes gramaticais. Na contração, a gente vai unir a preposição a um artigo, a um pronome demonstrativo, a um pronome oblíquo, tônico ou a um advérbio de lugar. Em mais o, por exemplo, vou pegar o meu lápis que se encontra num local chamado estojo. Eu vou falar, vou pegar meu lápis em o estojo? Não, eu vou pegar meu lápis no estojo. Perde esse pedacinho M e a gente troca perde isso aqui, né? Forma um novo som para no. Então, olha aqui a imagem para vocês. Para quem conhece os animes, os Dragon Balls da vida, nesse caso aqui, o Goku e o Vegeta, eles passam por um processo de fusão para aumentar seus poderes. Então, eles se transformam em um super-herói, que tem característica de um e que tem característica do outro. Eu acredito que esse aqui seja Vegeta, gente. Tem muito tempo, então não exijam muito a minha memória, tá? Mas aqui é a expressão final, né, dessa fusão quando ocorre. Então, a contração tem a mesma característica. Ela vem aqui, em mais ele. Nossa, pousou uma borboleta nele. Pousou uma borboleta em ele, o som não fica legal. Então, a gente perde elementos, se transforma. Perdi metade do Vegeta, perdi metade do Goku e formei
o nele, eu tenho em mais este, neste, e aqui todas essas sequências. Como eu falei para vocês, a crase é uma espécie de contração que ocorre com a soma do artigo definido a e a preposição a. Ou melhor, é o contrário, a preposição a e o artigo definido a vem depois. Ou um pronome demonstrativo iniciado por a. Eu tenho aqui, fui à escola. Se fosse colégio, aqui ficaria ao colégio, a mais o, que é uma palavra, seria uma palavra masculina. Como é uma palavra feminina, fica fui à escola, não faz sentido, né? Então, a contração existiu aqui, perdi elementos de repetição e coloquei o acento grave para indicar que existe uma preposição e o artigo aqui. Por exemplo, diga àquele homem que não pedirei desculpas. Diga a alguém uma coisa. Dizer, eu tenho que dizer algo a alguém. Esse a alguém é inevitável. Então, eu começo com aquele, começa com a mesma letrinha, inicia com a. Então, vou falar diga a aquele homem. Não, diga àquele homem que não pedirei desculpas. Eu coloco acento grave para indicar que ali também tem a presença da preposição a, ok? Então, sem esquecer, mais uma vez, contração, perco elementos dos dois ou de um dos termos dessa formação. A gente segue. Quando o slide decidir andar, a gente segue para a próxima, que é uma curiosidade. A gente vem aqui, ó. A preposição pra, que é uma forma reduzida da preposição para, também existe na língua portuguesa e ela é correta. Porém, o seu uso deve ser avaliado mediante a formalidade do contexto, sendo mais utilizado na linguagem falada em alguns tipos de textos informais. Por que eu coloquei aqui os jovens titãs? Porque vocês jovens, né, que eu creio que todos sejam jovens, como eu sou jovem, olha que linda, só que não, a gente vai ter o quê? Na linguagem informal da juventude, eles não vão falar assim, nossa, peguei o chocolate para você comer. Não, o jovem geralmente vai falar, peguei o chocolate ali pra você, tá? Pra tu. Embora o tu seja errado, seja pra ti, né? Para ti. Mas no informal, o jovem tem essa mania de encurtar e abreviar as coisas. Então, o pra é uma forma aceitável, só que depende do contexto. A gente segue, deixa eu ver se ficou algo perdido aqui. Exatamente isso. A gente fecha com essa curiosidade e com as informações sobre o material de base do nosso conteúdo. Gente, um grande beijo, até a próxima e nada de zoar minha cantoria, hein? Tchau, tchau!